Foi inserido o lançamento de um trabalho que a gente fez com o apoio da Embaixada Britânica, que é uma cartilha para fomentar políticas públicas em empreendedorismo. Eu gostaria de chamar para apresentar isso a professora Maria Tereza Leme Fleury, o professor Mário Aquino Alves e a presença importante do embaixador britânico Alan Charlton. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o embaixador Alan Charlton e agradecer muito a presença dele aqui na nossa escola e, em nome da Fundação Getúlio Vargas e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a EASP, melhor conhecida como GV, queria, então, dar as boas-vindas a todos, não só aos meus colegas e idealizadores deste projeto, professor Mário Aquino, professor Thales Andreassi, que coordenam os Centros de Empreendedorismo e de Políticas Públicas e Governo, e mais a todos, pesquisadores, professores, profissionais, que nos honram com sua presença nessa tarde. Para nós, da escola, é muito importante esse tipo de trabalho, porque tem a ver com justamente o que é a nossa escola. A nossa escola, a EASP, é uma escola quase que sexagenária, fundada em 1954. Eu estava há pouco contando para o embaixador que o nosso edifício é parte do patrimônio histórico de São Paulo. Por isso que vocês imaginam, é um motivo de muito orgulho, porque ele é exemplo da arquitetura paulista, mas tem toda a complicação para renová-lo dentro de quando a gente está na gestão e a gente sabe todas as questões. Então, por favor, valorizem se vocês observarem que a nossa fachada está renovada, porque isso foram anos até conseguir todas as licenças necessárias. Mas isso simboliza muito o que é a nossa escola: tradição e inovação. Tradição em ter lançado o primeiro curso de graduação em administração no Brasil, depois o curso de administração pública, que ainda sempre se mantém como o primeiro no Brasil, o mais prestigiado, que tem formados excelentes profissionais para empresas públicas e privadas e, nesse momento, para o mercado internacional. A escola tem a sua tradição da relação com o mundo corporativo, da sua inserção internacional, de ter sido sempre a primeira, a pioneira no Brasil em uma série de lançamentos e propostas. E, ao mesmo tempo, isso é combinado com a inovação. A inovação nos nossos programas, nos nossos cursos, em estar sempre renovando e propondo coisas novas, e na nossa pesquisa. Eu acho que a escola muito se orgulha de ter, ao mesmo tempo, a pesquisa acadêmica, que é ligada aos programas de doutoramento e mestrado, mas também a pesquisa aplicada. E o exemplo que nós temos hoje é fruto dessa conexão entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa aplicada para gerar um produto, uma iniciativa tão importante para o nosso país. A cartilha de desenvolvimento de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo, né, para estados e municípios no Brasil representa, então, este esforço de uma instituição com o amparo da Embaixada Britânica, do governo britânico, lançar um tipo de programa fomentando algo tão relevante hoje no nosso país, que é a ideia do empreendedorismo, e o empreendedorismo para novos negócios, para novos projetos, para uma atuação no setor público, enfim, toda essa ideia de a gente pensar o futuro do país. De modo que é com muita satisfação que nós estamos aqui participando dessa mesa, desse lançamento, e eu acho que isso tem todo o significado.
para nós, enquanto uma escola, uma fundação, que tem na sua missão contribuir para o desenvolvimento do país. Para os nossos professores, pesquisadores, que realmente querem estar produzindo conhecimento relevante para a teoria, mas principalmente para a prática. Para os nossos alunos que conosco aprendem a colocar a mão na massa, agir e fazer alguma coisa que tenha essa relevância. E, realmente, para todo o projeto do nosso país. Nós temos muito orgulho de hoje, o Brasil está sendo considerado uma janela de oportunidades, um país que realmente o futuro parece que ter chegado, mas nós sabemos bem que há muito por fazer, que há muita desigualdade, muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas, e de modo que a gente espera que a nossa contribuição faça a diferença para as atuais e para as futuras gerações. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo à professora Maria Teresa Leme Fleury, diretora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e ao professor Mário Aquino Alves, coordenador do Centro de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, pela iniciativa deste evento. Sem deixar de lado meu reconhecimento de apoio fundamental dos governos da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Curitiba, Florianópolis, Santa Rita do Sapucaí e São José dos Campos. E devo também mencionar o papel de meus colegas aqui do Consulado Geral Britânico em São Paulo e da Embaixada Britânica. Eu sou também parte do patrimônio, eu acho, do Ministério das Relações Exteriores britânico, por isso eu entendo muito bem a importância desse período de 60 anos. É uma história gloriosa da Fundação Getúlio Vargas, a escola aqui, e o papel dela durante esse período foi muito interessante. Eu ouvi um pouco sobre a década 80, por exemplo. Para nós é uma grande honra ter a possibilidade de cooperar com a escola. Muito obrigado. Nós todos sabemos muito bem que um ambiente de negócios saudável é essencial para a redução da pobreza, a desigualdade, crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Interessantemente, são os três temas do Rio +20. Exatamente isso, é a questão-chave de nossa geração, eu acho. Juntamente com outras iniciativas do setor privado para o desenvolvimento, o ambiente de negócios influencia o desempenho das empresas privadas, tanto em economias formais quanto informais. A reforma do ambiente de negócios promove o desenvolvimento de mercados que incentivam a concorrência e aumentam a efetividade e sustentabilidade de outras intervenções de desenvolvimento. Entretanto, em muitos países em desenvolvimento e transição, o ambiente de negócios não sempre ajuda ao crescimento liderado pelo mercado. As empresas privadas sofrem com barreiras regulatórias excessivas e, em alguns casos, os custos de regulação são mais altos do que em economias desenvolvidas. A reforma do ambiente de negócios é prioridade para governos que buscam desenvolvimento devido à influência significativa que esse ambiente apresenta no setor privado e, portanto, no crescimento econômico e na criação de subsistência e empregos. A Subsecretaria de Gestão Estratégica Governamental de Minas Gerais, senhora Adriana Ricieri, o prefeito de São José dos Campos, senhor Eduardo Cury,
o gestor de negócios da Inatel, Sr. Luiz Carlos Dionísio, o diretor administrativo e financeiro da Agência de Curitiba de Desenvolvimento, Sr. Manuel Tadeu Barcelos, a assessora técnica da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná, Sra. Cristiana Puxivailo Souza, e o assessor da Secretaria Estadual de Planejamento, Sr. Tiago Lessa Souza, falarão com vocês mais adiante nesta tarde a respeito das experiências positivas que tiveram em seus respectivos estados e municípios, reformando o ambiente de trabalho e criando programas inovadores que estimulam o empreendedorismo. Eu acho que essas histórias vão dizer muito mais de palavras mais abstratas. É muito importante ouvir os sucessos reais que já foram feitos. O Reino Unido tem grande interesse em assuntos relacionados à melhoria do ambiente de negócios e ao estímulo de desenvolvimento econômico no exterior. Esse projeto, como muitos outros no Brasil, foi patrocinado pelo Fundo de Prosperidade do Reino Unido, que visa promover o crescimento mundial sustentável. Enquanto investe no desenvolvimento sustentável, ele melhora o bem-estar de acordo com o comprometimento britânico de gastar 0,7% de nosso rendimento nacional brutal anual em ajuda externa até 2013. E nosso ministro para o desenvolvimento internacional, Andrew Mitchell, vai visitar o Brasil no mês que vem para fazer parcerias mais estreitas com o governo federal, também com o Instituto Lula. Nós temos grande interesse de cooperar na redução de pobreza nos outros países do mundo, na África, na Ásia, por exemplo. E para nós, essa é uma coisa absolutamente fundamental, essa meta de 0,7% do PIB. É uma coisa durante uma crise financeira que não é sem discussão no Reino Unido, é verdade, mas todos os três partidos, grandes partidos no parlamento, apoiam essa meta e vamos atingir isso no ano que vem. Apesar de o Banco Mundial ter identificado o Reino Unido como o país de destaque da União Europeia e do G8 para se fazer negócios em 2011, ainda há muito trabalho a ser feito. Atualmente, o governo britânico está implementando um programa de reformas estruturais de amplo alcance para apoiar o empreendimento e criar, em médio prazo, os alicerces para uma economia ainda mais forte e equilibrada. O Reino Unido definiu 4 ambições primordiais dentro de nosso plano de crescimento. A primeira é criar o sistema de impostos mais competitivo do G20, reduzindo a taxa de imposto corporativo de 28% para 23% até 2014, além de simplificar o sistema de impostos do Reino Unido de forma geral. A segunda ambição é transformar o Reino Unido no melhor lugar da Europa para se iniciar, financiar e desenvolver um negócio, o que implica apoiar a inovação por meio de aquisições por parte do governo de produtos de pequenas e médias empresas, e uma moratória para que pequenos negócios com menos de 10 funcionários sejam isentos da nova regulação doméstica, entre outras iniciativas. A terceira ambição do plano é encorajar investimentos e exportações como o caminho para uma economia mais equilibrada. Para isso, é essencial o acesso ao capital,
razão pela qual investiremos mais 3 bilhões de libras em nosso banco de investimento ecológico, a fim de impulsionar o investimento na infraestrutura ecológica. Nós também estamos investindo em novos centros de inovação tecnológica, inclusive para a fabricação, e realizando investimento de capital de 100 milhões de libras em ciência, bem como oferecendo ajuda adicional para as pequenas e médias empresas se introduzirem nos mercados externos. Por fim, a última ambição do plano é criar uma força de trabalho mais qualificada, que seja mais flexível da Europa. É interessante, em minhas conversas com grandes empresas aqui no Brasil, que têm a ideia de investir no estrangeiro, é exatamente essa pergunta, o mercado de trabalho, qual é esse? Por isso é uma ambição muito importante, acho, para atrair investimentos estrangeiros. Para isso, nós investiremos 180 milhões de libras para 50 mil locais de aprendizagem e estamos nos desfazendo de um gasto de 350 milhões com regulamentações de emprego. Essas medidas não só aumentarão a competitividade do Reino Unido, como o tornarão ainda mais atraente para investidores internacionais que buscam expansão no exterior, devido à flexibilidade britânica para negócios, ao ambiente regulatório simplificado e à localização estratégica do portão de entrada para a Europa. A Conferência de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas apontou o Reino Unido como o destino favorito de investimento direto estrangeiro na Europa. É o terceiro favorito em todo o mundo. Nossa pesquisa mais recente a respeito do investimento direto estrangeiro no Reino Unido mostrou que os investimentos estrangeiros criaram no Reino Unido cerca de 42 mil empregos e seguraram cerca de 52.700 empregos em 2010-2011. 38% desses projetos foram gerados por investidores existentes, e a reincidência desses negócios é prova de que os investidores estão permanecendo, crescendo e sendo bem-sucedidos em suas operações no Reino Unido. O forte desempenho do investimento direto estrangeiro no Reino Unido foi observado em diversos setores, com o número de projetos em tecnologias ambientais crescendo 41%, enquanto serviços financeiros teve o maior aumento em empregos relacionados, cerca de 17 mil, um aumento de 212%. Os investimentos no Reino Unido vieram de 54 países em 2010-2011, e não só de fontes tradicionais de capital como os Estados Unidos e a zona da euro. Houve também forte presença de mercados emergentes, com a Índia se tornando o quarto maior investidor. É interessante, durante minha vida do patrimônio mundial, eu me lembro muito bem no que diz respeito à indústria dos carros, dos veículos. Houve uma indústria bastante grande, doméstica, na década 60, 70, mas durante o período depois, essa indústria teve grandes problemas. O que é interessante hoje em dia é que o Reino Unido produz mais veículos do que nessas décadas. A grande diferença é que as empresas são, a maioria delas, estrangeiras, do Japão, Coreia, Índia, China, Estados Unidos, França, etc. Mas tem um setor também
de ponta britânico. Fórmula 1 é um bom exemplo. Também outros carros de luxo. Mas essa mudança é um modelo muito interessante para nós, porque, naturalmente, no início houve uma resistência contra isso, mas hoje em dia é uma coisa absolutamente normal. Nissan, por exemplo, anunciou na última semana mais um investimento grande no Reino Unido. Nissan é praticamente, neste sentido, uma empresa britânica que faz exportações na Europa. É um setor interessante neste sentido para nós. Empresas brasileiras também estão reconhecendo cada vez mais o que o Reino Unido tem a oferecer. Há 20 empresas de capital brasileiras no Reino Unido, com ativo de cerca de 2 bilhões de libras, empregando 11 mil pessoas no nosso país. No final da semana passada, o príncipe Harry esteve no Rio para o lançamento espetacular da nova campanha britânica Great, eu tenho no cartão, que convida todos a descobrir o que é Great a respeito ao Reino Unido em 2012 e no relacionamento entre o Reino Unido e o Brasil. O evento exibiu a nossa parceria existente tanto nos negócios como nas maravilhosas oportunidades do futuro. Em geral, o investimento estrangeiro no Reino Unido por parte de mercados emergentes foi muito forte. Os níveis de investimento demonstram que os líderes em negócios reconhecem o Reino Unido como um centro de negócios mundial, bem como uma fonte de pesquisa, desenvolvimento, criatividade e inovação de nível internacional. As empresas continuam a se situar no Reino Unido à medida que as oportunidades têm um alto valor mediante tudo e que temos a oferecer em termos de infraestrutura e habilidades combinadas a uma competitiva taxa de câmbio. Além disso, o Reino Unido continua sendo o principal destino para sedes europeias, com 274 empresas estabelecidas lá. No caso de manufaturas, nós somos líderes na Europa como o local com maior diversidade e produtividade na fabricação de veículos e como um centro mundial de excelência para desenvolvimento e produção de motores. Mais de 40 empresas fabricam veículos no Reino Unido. E, como eu disse, na semana passada, a Nissan anunciou que construirá seu novo carro compacto, o Invitation, na sua fábrica no Nordeste da Inglaterra, criando mais de 2.000 empregos no processo. Tudo isso é resultado direto do comprometimento do Reino Unido com a melhoria do seu ambiente de negócios, inclusive fazendo frente ao excesso de burocracia que retarda o crescimento. Uma das melhorias mais visíveis é nossa série de reformas desregulamentadores. Rever todo o estoque de regulamentações de negócios e se desfazer das regras desnecessárias. Nós introduzimos, coisa muito prática, a regra uma dentro, outra fora, que já poupou aos negócios mais de 3,2 bilhões de libras, enquanto a nova legislação doméstica, que impõe um fardo regulatório aos negócios, deve incluir agora uma cláusula de revisão que ajudará a garantir que a finalidade de regulamentação seja analisada regularmente e que esta seja removida quando for desnecessária, ineficaz ou quando impuser fardos desproporcionais. São essas reformas simples, porém de grande impacto, que a inauguração de hoje do KIT, Desenvolvimento de Políticas Públicas de Fomento ao Empreendedorismo em Estados e municípios, visa encorajar, por meio da busca por reformas de grande impacto que já está ocorrendo ao redor do Brasil e que servem como modelo para os formadores de políticas públicas brasileiros.
Diante do cenário de instabilidade econômica na recuperação da recente crise econômica mundial, quanto melhor for o desempenho da economia brasileira, melhor será o desempenho da economia global. O Reino Unido confia no potencial de crescimento do Brasil e gostaria de colaborar ainda mais com o trabalho do governo brasileiro para garantir que esse potencial seja explorado. A parceria que o Brasil e o Reino Unido têm construído nos últimos anos é ampla e considerada fundamental para o governo britânico no processo de recuperação econômica global. E para finir, só é preciso dizer que as empresas britânicas também têm grande interesse aqui no Brasil. O Reino Unido é hoje em dia o quarto investidor no Brasil e o crescimento dos serviços prestados pelos nossos serviços aqui para promover o comércio é uma coisa incrível. Eu acho 700% um crescimento nos últimos 4 anos de serviços prestados por causa do interesse. Por isso é uma coisa natural esse parceiro para nós. No que diz respeito ao embaixador britânico, eu tenho cada ano que assinar um contrato com os ministérios no Reino Unido para assegurar que eu vou promover o ambiente econômico no Brasil, que eu vou promover as exportações, que eu vou promover investimento. Por isso é muito importante para meu cargo que nós temos sucesso no futuro. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, senhor. E eu espero que o debate hoje vai ser um debate muito importante. É um assunto absolutamente essencial para nossos dois países. Muito obrigado pela atenção. Bom, muito obrigado. A professora Maria Tereza Fleury, a senhora Alan Charlton, muito obrigado pela oportunidade de hoje participarmos aqui do lançamento da nossa cartilha, ou como vocês preferem, kit, né? Desenvolvimento exatamente, né? Desenvolvimento de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo em estados e municípios. Para nós, do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios e do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, é uma honra, né, termos tido a oportunidade de desenvolver o estudo que hoje resulta nesta cartilha, e posso já adiantar a vocês também outros produtos serão, né, quer dizer, vão surgir daqui desse estudo, né? Mas hoje é o dia da gente agradecer e é o dia um pouco de celebrar e também mostrar, né, o resultado do nosso trabalho. Toda vez que, assim, uma das coisas que mais, e aqui eu queria colocar esse trabalho em 2 níveis. Assim, o primeiro nível, que eu acho que é bastante importante, que é o do entendimento do que, né, hoje nós encontramos no Brasil, principalmente no âmbito subnacional, e aqui quando nós somos, então, em estados e municípios, né, de políticas, de programas, de atividades de fomento à atividade empreendedora. Né. Como nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, né, quer dizer, a atividade empreendedora é importante, né, quer dizer, sempre foi importante, e no mundo contemporâneo mais importante ainda, porque não só porque ela é responsável maior pela geração e pela manutenção de empregos, inclusive do embaixador, pelo que ele acaba de dizer, certo? Que é bastante importante. Para mim, pessoalmente, sim. Mas também porque a atividade empreendedora também é capaz de dotar os países, os países e as localidades com o quê? Né? Com a possibilidade de inovar, a possibilidade de transformar, transformar
bens econômicos, serviços e transformar suas realidades. Então, isto para nós é bastante importante. Então, isso a partir do momento em que nós conseguimos reunir experiências do Nordeste, do Sudeste e do Sul, né, dentre várias outras experiências que nós poderíamos ter trabalhado, mas experiências muito importantes, né, que são significativas dos seus locais, nós então ficamos muito felizes hoje por materializar isso. Do ponto de vista interno, para nós também foi uma experiência muito boa, porque nós pudemos trabalhar com 2 centros de estudos, né? Quer dizer, nós aqui dentro da Fundação nós temos vários centros de estudos de com diversos objetos, e essa foi uma oportunidade de 2 centros de estudos poderem trabalhar. Então, isso possibilitou que nós pudéssemos fazer aquilo que se chama de uma fertilização cruzada de conhecimentos, né? Quer dizer, uma troca de experiências muito grande e, acima de tudo, a constituição de uma equipe, né, com bastante vida, com bastante heterogeneidade, mas, né, bastante empenhada para isso. Então, é em cima disso que eu queria começar aqui, então, fazendo agradecimentos a essa equipe. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer, né, ao meu colega, né, o coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, né, que é o professor Thales Andreas, meu colega já de bastante tempo aqui e tudo mais, mas que nos permitiu, juntamente com a Laura Pensarello, que nós tivéssemos esse primeiro contato com a equipe do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, né, em especial, né, na figura dos 2 pesquisadores que mais atuaram com a gente e que hoje estão aqui presentes, o professor Gilberto Sarfati e o pesquisador René Fernandes, que está aqui. Queria também agradecer, obviamente, à equipe do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, né, quer dizer, o Eduardo José Grim está aqui, né, o Marcos Vinícius Peinado Gomes, o professor Peter Spink, né, e, obviamente, o Felipe Guerra, né, que nos ajudou e que, na verdade, juntamente aqui e junto comigo, então, constituíram a equipe que confeccionou este kit. Mas eu também queria agradecer às pessoas que foram para campo. Eu gostaria de agradecer aos nossos pesquisadores Adriano Borges, a Eliane Barbosa, né, ao Fernando Burgos, a Patrícia Lachinski, a Tamires Rodrigues e a Otávio Prado, né, que foram as pessoas que, juntamente com membros da equipe que eu disse antes, foram a campo e fizeram as visitas às experiências daqui de hoje. Queria agradecer muito também, né, a nossa equipe de apoio, quer dizer, a nossa equipe de apoio aqui dentro, né, do Centro de Estudos, né, em especial a Fabiana Sanches, né, sem ela a gente não conseguiria desenvolver esse trabalho. E, obviamente, queria agradecer muito, né, a esses novos amigos, a esses parceiros externos que nós tivemos a oportunidade de conhecer justamente durante a confecção deste projeto. O pessoal da Embaixada Britânica, então eu queria agradecer muito a Dawn Reis, que está aqui, o embaixador, obviamente, importante, questão garantir o seu. Há uma pessoa que hoje não está mais aqui, mas que iniciou o contato com a gente, que foi a Débora Teixeira, né, que era a agente responsável, né, pelo projeto. Hoje a Raíssa, né, que está aqui tocando bravamente também aqui o projeto. A Tatiana Coutinho e a Ivone Desanetti. E queria também agradecer a alguns pesquisadores que estiveram presentes em 2 etapas fundamentais na confecção desse processo, que foram os painelistas que participaram da validação de 2 dos passos importantes para a confecção deste kit, que foram a Misha Miller, né, da Endeavor, o Bruno Quick, do Sebrae, o professor Cláudio Furtado, aqui da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Venture Capital, a própria Dawn, que eu já tinha mencionado antes, né, o professor Guilherme Ari Plonsky, da FEA USP e da Amprotec, ao Júlio Dante, do Sebrae,
ao professor Marcelo Aidar, aqui também da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, a Marina Biancalana, do Consulado Britânico, ao Rochester Costa, da FINEP, ao Rômulo Correia, né, da Embaixada Britânica também, né, e ao próprio professor Thales Andreas. E gostaria muito de agradecer, né, àqueles que são os protagonistas do dia de hoje, né, que são aqueles que proporcionaram o quê? Que nos abriram as suas casas para que nós fôssemos lá e nós víssemos como, né, de fato, a gente consegue fazer algum tipo de diferença no que diz respeito ao fomento à atividade empreendedora. Então, na figura dos seus representantes, eu gostaria de agradecer então a Adriana Ricieri, né, que é subsecretária de Gestão Estratégica Governamental do Estado de Minas Gerais, uma das nossas experiências, ao senhor Eduardo Cury, então prefeito de São José dos Campos, também uma das nossas experiências, ao senhor Luiz Carlos Dionísio, que é gestor de negócios da incubadora de empresas do Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, ao senhor Manuel Tadeu Barcelos, que é diretor administrativo e financeiro da Agência Curitiba de Desenvolvimento, a senhora Cristiane Buchevailo Souza, que é assessora técnica da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná, e ao senhor Tiago Lessa Souza, que é assessor da Secretaria Estadual de Planejamento do Estado da Bahia. Então, aos senhores, muito obrigado, né, muito obrigado mesmo, do fundo do coração, a oportunidade que os senhores nos deram para que hoje nós tivéssemos esse trabalho aqui. Então, sem mais delongas, eu vou pedir agora a atenção de vocês, porque nós vamos então começar a apresentar o nosso trabalho propriamente dito, a nossa cartilha, ou, melhor dizendo, ao kit. Muito obrigado.